E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Acho que vocês estão vendo aqui uma zoada do ventilador, mas isso acontecer é normal, tá? Salvador, apesar de estar chovendo, é uma cidade que é bem complicada com relação à temperatura e tá muito quente, beleza? Mas não quero falar muito sobre a temperatura de Salvador, não. Quero falar sobre a temperatura de hoje aqui, porque hoje aqui o negócio tá pegando pesado. Nós vamos resolver uma questão das mais complexas, assim, de todas. É nossa primeira questão de Olimpíada Internacional. Apesar dessa questão. Apesar não, essa questão é muito interessante. Eu gosto muito dela. Voltamos para a cinemática da turma. Então, assim, voltamos para um assunto que uma parte dos alunos que eu trabalho fala que não gosta. E assim, cara, eu não sei se essa resolução vai dar certo. Tá? Assim, eu estudei, claro que eu estudei. Vou tentar fazer a resolução dar certo. Só que eu não sei se vai dar certo, não, velho. E se não der certo, me perdoem. Sim, eu sei que aqui é rede social e todo mundo gosta de tocar porrada, mas me perdoem. É uma das questões bem interessantes, uma das mais difíceis que a gente conseguiu resolver aqui de Olimpíadas. Eu vou tentar fazer de um jeito diferente, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, vamos primeiro entender a questão, né? Tentar entender a questão, ler a questão com calma. E depois a gente vai, né pra vocês até conhecerem a questão que eu tô falando. E depois a gente vai mesmo aqui pegar pesado com ela e tal. Beleza? E a questão é essa aqui, né? A questão é bem essa aqui. Deixa eu só colocar uma posiçãozinha aqui mais para a direita. Aí. Então, vamos lá. O que diz essa questão, tá? E vamos ler ela com bem calma, eu vou grifar aqui que eu puder. Primeiro eu vou ler a questão inteira e depois eu vou grifar o que eu achar importante. O senhor Gutierrez viaja todos os dias à mesma hora de Montevideo a Taráriras, onde trabalha. O trajeto Montevideo-Colônia é feito em trem, enquanto de Colônia a Taráriras o senhor Gutierrez viaja no carro da empresa que sai de Taráriras e o recolhe pontualmente na estação de Colônia. Os trens partem de hora em hora e demoram sempre o mesmo tempo. Um dia, o senhor Gutierrez levantou-se mais cedo e apanhou o trem uma hora antes do costume. Quando chegou à colônia, obviamente que o carro da empresa ainda não chegara. Então, Gutierrez resolve fazer um pouco de exercício e começa a caminhar em direção a Taráriras. Em determinado momento, encontra-se com o carro da empresa e para imediatamente e o leva para o lugar do trabalho. Ele não fala que momento é esse, mas ele fala que em determinado momento esse encontro vai ocorrer, tá? Supondo que Gutierrez caminha a uma velocidade constante de 6 km por hora e o carro viaja a uma velocidade também constante de 60 km por hora, calcule quanto tempo antes do habitual que o Gutierrez chega à empresa. Rapaz, assim, esse é um. Você vai falar, você vai responder, uma hora. Pô, se fosse tão óbvio assim, não precisava nem a gente fazer a questão, porque não é uma hora, né? É, qual é a treta, velho? A treta é o seguinte, né? Vou pensar o seguinte, a treta aqui. Eu li essa questão já algumas vezes, e eu tentei pensar um gráfico, né? Minha treta é tentar pensar um gráfico. Ele apanhou o trem uma hora antes do costume, e quando chega a colônia, obviamente que o carro da empresa não chega, então ele pensa em fazer um pouco de exercício e começa a caminhar em direção a Tarárigas. Então, o trajeto Montevidéu Colônia não me interessa o trajeto, tá? Me interessa o trajeto Colônia Tarárias. E esse é um problema que vai ser complexo para mim quando eu monto o desenho. Eu fiquei tentando, na minha resolução, montar um desenho para a resolução, tá? Mas, vamos lá. O que eu sei, né? Aliás, vou precisar sim desse trajeto Montevidéu Colônia. E vou te explicar por quê. Porque ele quer o tempo, calcule quanto tempo antes do habitual. Então, por exemplo, nos dias normais ele chega a determinado período. Nessa situação, essa situação muda. Então, Montevidéu, Colônia, Tarareiras, eu vou ter que fazer isso nesse processo aqui. Questãozinha dolorosa, tá? Questãozinha doída. Beleza? Então, vamos lá, porque a gente vai ter que mexer em algumas coisas. Deixa eu grifar o que eu acho mais importante, né? O mais importante está aqui, né? Calcule quanto tempo
antes habitual do seu Gutierrez TV3. Deixa eu só fazer uma coisa mais bonitinha, né? O seu Gutierrez chegar em emprego. Minha treta é achar esse tempo, tá? Como é que é a viagem? Ele sai de. Ele sai de Montevidéu, vai até Colônia, e sai de Colônia e vai até Taráridas. Aqui ele vai de trem, aqui ele vai de carro, aqui não muda, né? Então, no dia normal, como é que seria o tempo total? Seria o tempo do percurso de trem mais o tempo do percurso de carro. Tá, só que o tempo total vai ser o tempo do percurso de trem mais tempo distância sobre velocidade, tá, turma? Então seria, vou chamar essa distância de D sobre 60. Botei T minúsculo para dizer que é o tempo de trem, tá? Então você que tá vendo aí, o T minúsculo é o tempo de trem, o T maiúsculo é o tempo total, beleza? Então, de 3 não, caramba, D sobre 60. Perdão, turma. D sobre 60. Oi? Certo? Então, tem aqui essa primeira situação. Só vou corrigir ali, tá? Mas só para vocês ficarem atentos ali a situação, que é o meu tempo total vai ser, né, o sobre 60. Beleza? Então aqui tá resolvido o meu primeiro processo. Vou chamar isso aqui de equação 1, tá? Bem que eu posso chamar isso aqui de equação 1. A equação 1 não é tão difícil, né? Você tá vendo aqui. Vamos agora pensar no carro da empresa. Eu preciso também pensar nesse outro fator. Então eu tenho outro referencial. E quem vai ser o meu outro referencial vai ser o carro da empresa. Então vamos analisar agora o movimento do carro da empresa. O carro da empresa, ele vai fazer dois movimentos. Ele vai esperar o tempo do trem, tá? Ele vai esperar o tempo do trem, concorda comigo? Então ele vai ficar lá, ele tá lá esperando, ele tá parado esperando o tempo do trem, né? Só que ele vai e volta. Ele vai e volta, tá? Então ele vai fazer esse movimento e vai fazer essa volta. Então eu vou pensar nisso assim, né? O tempo de sair, como ele vai e volta, eu vou colocar que esse tempo seria um tempo negativo, tá? Então, como é que seria isso aqui, né? Então, o tempo, né? O tempo de saída do carro da empresa, no caso, vai ser o tempo, né? Do trem menos duas vezes o tempo de. Vou botar CT, que é de Colônia Taráridas. Por que menos 2? Porque ele vai e volta. Tá? Só que, então, como é que vai ficar aqui? Quem é o tempo do trem? Né? Como é que eu ficaria com o tempo do trem aqui, né? O, o, e ele tem que ser pontual, né? Ele tem que pegar seu Gutierrez em Colônia e levar Taráridas. Não tem atraso, tá? Então, o tempo do trem vai ser. Aí ele bota aqui, né? Ele vai colocar aqui uma condição aqui importante. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que o tempo do trem mais o D sobre 60 menos 2D sobre 60. Ele vai e volta, né? Então o que vai ser o tempo de saída do carro? É o tempo do trem menos D sobre 60.
Eu tô entendendo mais ou menos o que ele quer dizer, né? Porque assim, uh, eu tô entendendo que ele quer dizer que vai acontecer uma situação, que é o tempo do trem indo, né? O trem tá indo, né? Até a colônia. E o, o, o carro vem, primeiro, né? O sentido contrário para encontrar o trem, depois para voltar para a situação. Por isso que ele está colocando menos 2D, seria essa diferença aí dessa situação aqui. Complexo um pouquinho, mas a saída aqui lógica seria essa, tá? Deixa eu só me reposicionar aqui, gente. Deixa eu me reposicionar. Deixa eu ver onde é que eu vou ficar aqui para não atrapalhar vocês. Vocês não precisam muito. Não, aliás, não. É bom vocês me verem aqui. Eu acho que é bom ficar aqui na esquerda, porque a leitura da questão não tem mais importância pra gente, né? Tem importância pra gente agora o lado de lá é onde eu vou resolver, né? Tá, só que tem um problema. O problema, eu vou chamar essa equação aqui de equação 2. Só que a gente tem um problema, né? Uh, deixa eu fazer uma coisinha, gente. Deixa eu botar esse um e esse 2 em algarismo romano, tá? Vou colocar esse 1 em algarismo romano minúsculo. E esse 2 eu vou colocar em algarismo romano minúsculo também. Tá? Eu tô com outro problema, tá? Assim, vocês vão ver toda hora falar que eu tô com problema nessa questão, porque essa questão exige que eu olhe para situações com muita calma e com muito detalhe. Que agora é o seguinte: o dia que seu Gutierrez chegou mais cedo. Porque nesse dia ele não chegou mais cedo e ficou esperando. E aí agora a gente vai ter um problema aqui. Aqui é Montevidéu. Aqui é Colônia. Aqui agora vai ser Taráriras. E aqui vai ser um ponto. Eu vou chamar esse ponto de ponto G. Gente, G é por causa do seu Gutierrez, tá? Vocês pensar em outra coisa. Acontece que seu Gutierrez andou uma distância Dzinho aqui. Eu vou chamar então essa distância de distância percorrida por seu Gutierrez. De uma distância que é a distância total, que eu vou chamar de Dzinho. Seu Gutierrez fez isso. E tem um problema. Quando seu Gutierrez faz isso, no caminho vai ter dois encontros. Um encontro na ida de Colônia de Taráridas a Colônia, e vai ter o encontro da volta de Colônia para Taráridas. Então, na verdade, vão acontecer dois encontros. Um encontro na ida e um encontro na volta, certo? No caso, na ida para o carro e na volta para o carro. E seu Gutierrez, ele tá andando assim. Na verdade, como o seu Gutierrez chegou uma hora antes, porque ele partiu, na verdade, o tempo de saída do seu Gutierrez foi uma hora antes. Ele partiu uma hora antes do que deveria. Então, na minha equação 4, né? Analisando a minha equação 4, ou equação 3, perdão, eu vou dizer que o tempo de saída de seu Gutierrez, ou seja, contando todo o processo, vai ser TC-1 ou T-1. Tempo do trem menos 1. Ele pegou um trem mais cedo, né? E o que vai acontecer quando ele pega um trem mais cedo? Aí começa o problema. Aliás, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. O tempo de saída do seu Gutierrez, ou o tempo de chegada, no caso, né? Vou chamar de TT. TT, tempo total. Começa o problema. Porque como é que começa esse problema? Vai ser o tempo do trem menos 1, mais o tempo que ele andou, que ele caminhou, mais, vou chamar de TA, tá? O tempo que ele andou, mais o tempo que o carro pegou ele. Que o carro o apanhou para ir ao trabalho. Então, o tempo do carro. Quem vai ser, então, esse tempo total? Gente, vou trocar TT por TC, tá? Para ficar mais fácil. Que é o tempo partindo de Colônia. Tá bom? Vocês entenderem melhor. Beleza? Perceba que a questão tem muito detalhe, né? Então, eu tenho que ficar muito atento a esses detalhes aqui. Vou chamar esse tempo aqui de TC, tá? É o tempo partindo de Colônia. Beleza?
TC, e aqui eu vou chamar de TC. E aqui eu vou chamar de TC. Tempo de partindo de colônia, menos 1, mais a distância dg sobre a velocidade que seu Gutierrez percorreu, vou chamar de VG, mais, e aqui começa a treta. Quando o carro apanha, o carro vai apanhar seu Gutierrez não em colônia, mas em um lugar, que eu não sei quem é, que é essa distância. O carro vai percorrer com o seu Gutierrez essa distância aqui, ó. E que é essa distância? D menos DG sobre a velocidade do automóvel. Ou seja, trocando em valores. O tempo de total, o tempo de partida, o tempo do movimento vai ser o tempo da saída de colônia menos 1, mais a distância que seu Gutierrez andou sobre 6, que é a velocidade que ele faz a caminhada, mais a distância que ele precisava chegar, menos a distância que ele andou, sobre 60. E essa daqui, nada mais é porque eu não mexo mais nela, na equação 3. Vou dizer a vocês, a questão é bem complexa. Certo? Então, ó, para vocês ficarem atentos aí do que eu estou fazendo. Beleza? E espero que vocês estejam me entendendo, né? Espero que vocês estejam me entendendo bem esse processo. Esse processo. Agora agora eu vou ter que começar a pensar e pensar as paradas aqui bem aleatória. Tá, que a parada aleatória eu vou pensar? E aí você vai ter que pensar comigo o seguinte. Se seu Gutierrez não tivesse se deslocado, se ele tivesse ficado parado, o que aconteceria? Ele estaria esperando lá o trem, né, e tal, não aconteceria nada. Só que aconteceu alguma coisa. Então, ele ficou em algum, pelo que parece, houve um pequeno intervalo de tempo. E que intervalo de tempo foi esse? O tempo. Eu vou encontrar esse intervalo de tempo, que é o importante, porque esse intervalo de tempo vai ser o quanto ele chegou mais cedo na empresa. Então eu vou precisar encontrar agora o intervalo de tempo ΔT gerado por esse deslocamento. Então, ó, então vamos encontrar o ΔT da caminhada. Não é o tempo da caminhada, mas é da caminhada. Porque o que acontece? Essa caminhada gerou, para seu Gutierrez, uma chegada mais cedo ao trabalho. Isso que é o processo. ΔT da caminhada. Pronto. Que vai ser o intervalo de tempo da caminhada? Vai ser o tempo da equação 1, 3, menos o tempo da equação 1. Ou seja, o intervalo de tempo vai ser, uh, T mais 10, T mais D sobre 60, perdão, subtraído de... Deixa eu botar o colchete aqui primeiro, para depois a gente fazer a parada. TC menos 1 mais DG sobre 6 mais D menos DG sobre 60. Ave Maria. Aqui é D sobre 60 também. Eita, que esse negócio ficou gostoso. Aqui é TC também. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Ó? O intervalo de tempo vai ser TC mais D sobre 60 menos... Agora menos TC mais 1 menos DG sobre 6 menos D mais DG sobre 60. Vou ter que fazer o message de todo mundo, mas é só eu pegar essa turma toda aqui e multiplicar por 60, porque já vai fazer minha vida já. Então o que vai ser ΔT aqui? Deixa eu só fazer um afastamentozinho aqui para você entender o que eu tô fazendo, né? Então, o que vai ser ΔT aqui? Deixa eu montar aqui esse meu. Vai ficar meio torto porque, né? Uma reta, vai. Variação de tempo vai ser igual a
Eu multipliquei essa turma toda aqui por 60. Eu quero me livrar desse denominador, beleza? Vai ser 60TC mais D menos 60TC mais 60 menos 10DG menos D mais DG. Vixe Maria. Tchau, TC. Tchau, TC. Tchau, D e tchau, D. Cadê D? Que mais que vai ficar? Então sobrou que variação de tempo vai ser igual a... Vai ser igual a... Vai ser igual a 60 menos 10 DG mais DG. Pronto. DG mais DG. Pronto. Ah, como eu multipliquei por 60 aquela turma de lá, essa turma aqui também eu tenho que multiplicar por 60, tá? Então aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60, tá? Então 60 ΔT. Deixa eu apagar logo essa turma toda aqui e refazer, tá? Deixa eu apagar essa turma toda aqui e refazer, tá? Pra vocês terem. Vou pegar essa equação toda do lado de lá e multiplicar por 60. Então vou multiplicar. Então, né? Deixa eu só me posicionar aqui. É bom que vocês vejam que eu erro, tá, gente? Porque, pelo amor de Deus. Então eu vou multiplicar essa turma toda por 60. Vem agora pra cá. Só que se eu multipliquei o lado da direita por 60, o lado da esquerda também tem que vir multiplicar por 60. Então, vezes 60 aqui. Então vem pra cá. 60 ΔT é igual a 60TC mais D menos 60TC mais 60 menos 10DG menos D menos D mais DG. O que vai ficar então? Vai ficar que 60 variações de tempo vai ser igual a 60TC e 60TC, tchau, vai embora. D e menos D, também tchau, vai embora. Sobrou quem aqui? Sobrou 60 menos 10DG mais DG. Certo? Aí, o que vai acontecer? Variação de tempo vai ser igual a 60 menos 9DG dividido por 60. O que vai dar, essa turma toda aqui dividido por 60. O que vai dar que a variação de tempo vai ser igual a 1 menos 3 distância de Gutierrez sobre 20. Pronto. Esse foi o meu intervalo de tempo. Então é esse intervalo de tempo que eu vou chegar mais cedo. Isso é minha equação 4. O que nós fizemos aqui foi montar a equação para chegar ao intervalo de tempo. Pronto. Beleza. Montei a equação para chegar ao intervalo de tempo. Equação 4. Precisa agora encontrar o quem? Quem é que tá aí estranho nessa história aí? Seu Gutierrez e sua distância. Tá certo? Seu Gutierrez e sua distância. Então, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar essa equação e vou querer montar agora. Eu preciso montar as equações para encontrar isso aqui. Tá? Eu preciso encontrar agora a distância de seu Gutierrez. Ponto. Beleza. Para eu encontrar a distância de Gutierrez, o que eu sei? Que distância é velocidade vezes tempo. E na questão ele já me dá a velocidade de seu Gutierrez. Então, agora, qual é a minha sacada agora? É, através da velocidade de seu Gutierrez, encontrar a distância. Então agora, ó, preciso agora fazer o quê? Preciso agora. Então, qual é meu passo agora? Meu passo agora que eu quero fazer aqui. Meu passo é, através da velocidade de seu Gutierrez, encontrar a distância.
E aí, velho, como é que eu vou mexer com isso aqui, né? Bom, bem simples. Como a gente está falando de velocidade constante, então a velocidade do seu Gutierrez vai ser o quê? A distância percorrida por seu Gutierrez sobre o tempo do seu Gutierrez. Ah, pô, matematicamente falando, tá tudo maravilhoso. Só que é aí que tá o problema. Tempo não, né, Terani? Pelo intervalo de tempo, tá, Terani? Não posso botar tempo direto, não. Eu tenho que vir aqui pro intervalo de tempo. Então, e aí é que mora o perigo. Beleza, vou aqui. Tá, mas em alguma questão aqui eu consegui encontrar o tempo de seu Gutierrez mesmo? Ou é porque eu encontrava era uma relação matemática que eu fazia? Rapaz, eu só vi relação matemática. Então tem alguma coisa aqui que vai me dar trabalho. O que, que vai me dar trabalho? Eu vou ter que substituir alguma coisa em alguma coisa, tá? E aí, o tempo que seu Gutierrez percorre, no caso, ou a distância que seu a velocidade do seu Gutierrez, ela vai ser usada até um determinado local. Bom, aí começa o detalhe. Que local é esse? Bom, olha como é que vai ficar a situação. A velocidade do seu Gutierrez é 6, tá? A distância de seu Gutierrez eu vou chamar de DG, distância de seu Gutierrez. E aí eu vou dizer o seguinte, que seu Gutierrez vai chegar no local em um tempo TE, que é TE menos, o tempo final dele até o tempo de encontro, né, no caso. O TE é o tempo de encontro do carro na volta, tá, gente? Porque tem dois encontros. Na volta, menos o tempo de saída. Neste caso, esse tempo de saída, na situação que ele chegou mais cedo. Ou seja, é o tempo de chegada do trem à colônia, menos um. Ou seja, como é que eu vou calcular a distância de seu Gutierrez? A distância de seu Gutierrez vai ser 6 vezes o tempo de encontro menos 6, que multiplica o tempo de chegada à colônia menos um. Ou seja, a distância de seu Gutierrez, a distância percorrida por seu Gutierrez vai ser 6 vezes o tempo de encontro menos 6 vezes o tempo de chegada à colônia mais 6. Eu paro aqui. Que equação é essa? É a minha equação 5. Isso aqui parece a questão do INE, velho. Na moral. Isso aqui parece muito a questão do INE. Bom, tá, beleza. Só que agora eu tenho outro problema. Se eu tenho um tempo de encontro, eu preciso ver então como é que seria essa equação do ponto de vista da velocidade do automóvel. Então, vamos lá, vamos nós. Como é que seria a equação do ponto de vista da velocidade do automóvel? Então, ó, a equação do ponto de vista do automóvel. O que pega é que eu tenho dois referenciais. Então, quem é meu segundo referencial aqui agora? A velocidade do automóvel no encontro, o automóvel vai encontrar ele na posição D menos DG sobre o intervalo de tempo do carro. Isso implica que eu estou falando de que situação aqui agora? Que a velocidade do automóvel vai ser D menos DG sobre o tempo de partida, que o automóvel vai partir de uma situação, ou o tempo de encontro menos o tempo de saída. O tempo de saída deixa o automóvel de onde? Aí começa agora a minha dúvida. O tempo de saída de onde? No caso, nesse caso, o encontro vai se dar no. Eu começo a relação não pelo primeiro encontro, mas pelo segundo encontro. Tá? Porque o primeiro encontro, ele, na verdade, encontrou, mas eles não o seu Gutierrez não entra no carro ali. Ele entra no carro na volta. Então, como é que eu vou fazer essa equação aqui? Eu vou jogar a seguinte situação, então. Eu já sei que a velocidade do automóvel é quanto? 60. E aí agora vem. Quem vai ser então no caso? Eu vou ter D menos DG sobre o tempo de encontro menos o tempo de chegada, o tempo de partida de colônia. Então, quem é, no caso aqui, o processo? Como é que vai ficar aqui? Eu vou ficar com D menos DG
que é igual a 60 tipo de encontro menos 60 tipo de colônia. Tipo de colônia vai, né? Então entrar no processo. Então, perdão. Isso aqui, mais o tempo de saída. Então, na verdade, aqui vai entrar com mais D sobre 60. Perdão aqui, Tom. O D sobre 60 entra. É a equação 2, tá? Eu estou usando esse tempo de saída, o tempo de saída da equação 2. Deixa eu até sinalizar isso aqui. Eu vou grifar isso aqui, tá? E vou colocar do lado em 2, para vocês perceberem que eu estou falando da equação 2, tá? Então, mais D. Pronto. D porque eu multipliquei 60 por D sobre 60, então vai dar D. Beleza? E aí eu cheguei na minha sexta equação, né? Vixe, sexta equação. Putz, grila. Que porrada. Tá. Eu quero quem? Não quero distância de Gutierrez, porque não me interessa ela. Não é a distância de seu Gutierrez que eu tô interessado. Não é onde seu Gutierrez parou que eu tô interessado. Eu tô interessado na distância de Colônia a Taráridas. Então eu quero D. Ah, já sei o que eu vou fazer então. Se eu quero D, eu vou somar as duas equações que estão aqui. E vou gerar uma sétima equação, que aí a resolução passa a partir dela. Assim como eu fiz na 4, eu vou ter que fazer na 7. Só que lembre-se, no final eu quero o DG também, viu? No final eu quero o DG também, tá? Então eu vou encontrar D e depois vou encontrar DG, tá? Como é que eu vou encontrar D e DG? E o que eu vou encontrar em D e DG? Bora lá então. Bora partir agora para o final do processo. Então, bora lá. Aqui eu vou de caneta azul escuro. Então, somando 6, 5 e 6, perdão, e 6. Vamos chegar à equação D. Então, como é que vai ser essa soma então, né? Ordem dos fatores não altera o produto, então eu vou somar assim, beleza? D menos DG, que é igual a... Quem é D menos DG? D menos DG é mais DG. Ou seja, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou pegar essa turma aqui, essa turma toda linda aqui. Eu vou pegar 60 tempo de encontro menos 60 TC mais D tem de ser igual. Eu vou igual, não, eu vou somar, né? Mais é, mais 6TE 6TE menos 6TC mais 6. Tudo isso tem que ser igual a quanto aqui nessa turma? Se eu tenho D menos DG mais DG, então vai sobrar aqui nessa história aqui. Vai sobrar D. Então quem é D? Quem é D? Botando esse D para aqui, para dentro da equação, então eu vou tirar esse com esse, vou ficar com o que eu tenho aqui então? Eu tenho que
66TE menos 66TC. Isso aqui é zero, tá? Não é daqui não, turma. Zero é igual a 66TE menos 66TC mais 6. Pois, Tarim, por que zero? Aí agora eu vou te mostrar por quê. Porque esse D com esse D aqui vai pro saco. Então, e eu quero TE, então eu vou fazer o quê? 66TC menos 6 é igual a TE. Igual a TE não, tá? Igual a 66TE. Então o tempo de encontro é 66TC menos 6 sobre 66. O que vai dar a seguinte situação. O tempo de encontro é TC menos 1 sobre 11. Agora que eu paro aqui, eu vou chamar essa relação de equação 7. Equação 7. E agora, com essa equação 7, agora com tudo isso, eu vou encontrar a distância dg. Como é que eu vou encontrar a distância dg? Eu vou substituir essa equação 7 na equação 5. dg, distância do seu Gutierrez, é 6 tempo 6tc menos 6 sobre 11, né? Mais 6. Certo? Menos 6tc mais 6. Menos 6tc mais 6. O que acontece? Tchau, 6tc. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho que a dg é 60 sobre 11 quilômetros. Primeira resposta do nosso dia. Agora a matemática. Demorou, hein? Demorou. E agora? Agora você vai lembrar que a gente também... Você vai lembrar que na equação 4, eu tinha um intervalo de tempo. Variação de tempo era 1 menos 3 sobre 20 dg. E agora esse intervalo de tempo vai ser igual a 1 menos 3 sobre 20 vezes 60 sobre 11. O que, que vai acontecer aqui? Eu vou ter aqui, ó. Aqui vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Então vou ter que o intervalo de tempo vai ser igual a 1 menos 9 sobre 11 horas. Isso vai dar o quê? Que o intervalo de tempo é de 2 sobre 11 horas. Aceitável essa resposta, ou também aceitável que isso aqui é aproximadamente 10,9 minutos. Ó, eu nunca gravei o vídeo de resolução de uma questão que tivesse passado de 20 minutos. E só essa resolução aqui já está chegando em 40. Eu acho que eu sou detalhista demais, então acho que isso deve ter atrapalhado você quando viu a resolução dessa questão. Mas eu vou pedir a você para comentar e compartilhar. Isso é a resolução de uma questão, tá? De uma questão. Eu espero que eu tenha sido muito sucinto na minha resolução e muito didático quando eu te expliquei essa questão.
Como eu disse a vocês, essa é a minha primeira questão de resolvida de Olimpíada Internacional. Então o nível é lá em cima. Ibero-Americana de Física. Questão linda. Essa questão é muito linda mesmo. Você está vendo isso na quarta-feira, tá? Essa semana a gente não vai colocar na comunidade de lista de exercício. Mas você que quer conhecer nossa comunidade lá, pode chegar que tem lista de exercício desse conteúdo aí. Claro que as nossas listas não tem questões como essa, porque questões como essa são bem complexas. Espero que você tenha gostado, tá? Agradeço demais a sua atenção, beleza? Se você não conhecer nosso canal, seja bem-vindo, tá? E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Valeu!